Vamos falar um pouco sobre o básico de redes aqui, tá, pessoal? Então, para quem está iniciando, tá, essa aula, para quem precisa rever alguns conceitos, de repente você sabe ali mais ou menos alguma coisa, e para a gente alinhar, né, nomenclaturas e termos. Então, eu vou usar muitos termos aqui, como hosts, nós, etc. Então, a gente precisa de estar com esses termos alinhados para um melhor entendimento. Então, vamos começar. O que que é uma rede? Vamos começar pelo básico, né? O que que é uma rede? Rede é uma conexão de duas ou mais máquinas com o objetivo de compartilhar informações e serviços. Pronto, tá? Então, se você tem um DVR, uma central de alarme, um computador, o DVR compartilha ali imagens, uma central de alarme vai compartilhar o monitoramento dos sensores, um computador vai compartilhar arquivos, um modem vai compartilhar a internet. Quando você interliga isso tudo, você tem um sistema de rede, tá? Cada item compartilhando o serviço para o que ele foi feito. Então, numa rede a gente vai ter impressoras, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de imagens, documentos, compartilhamento de internet e muito mais, né? É infinito. O que a gente quiser, ainda mais hoje em dia com a internet das coisas, né? Até uma geladeira pode entrar numa rede, né? Como se tudo estivesse na sua própria máquina, no próprio local. Então a gente consegue integrar tudo como se tudo fosse uma coisa só. Então isso é, basicamente falando, ok? É uma rede de computadores, uma rede de dispositivos. Os termos utilizados, que a gente vai ver muito aqui, são, por exemplo, host. O host é o quê? É um dispositivo de rede, tá? Quando a gente fala host, a gente vai falar de dispositivos de rede, ou seja, um DVR é um host, um gateway de voz é um host, um computador é um host, um servidor é um host. Tá? Todo dispositivo que está ligado na rede vai ser um host. Computador, celular, tablet, DVR, gateway de voz, tudo que faz parte da rede. Tá? Um localhost é o seu computador local. Um remote host ou host remoto é uma máquina remota. Então a gente vai entender, quando a gente falar de um host remoto, vai ser um computador que está em outro local, um dispositivo que está em outro local. Um servidor é todo tipo de host que disponibiliza algum serviço para a rede ou algum recurso para a rede. Um cliente é um dispositivo que usa um serviço do servidor. Um computador na rede que acessa documentos, ele é um cliente. O servidor na rede, o computador na rede que hospeda esses documentos e fornece esses documentos para a rede é um servidor de arquivos nesse caso. Vamos falar um pouquinho de protocolos de rede. Esse a gente vai falar bastante. Protocolo de rede é uma linguagem utilizada para a comunicação entre o computador, dispositivo e outros. Existem vários tipos de protocolo de rede, tá, pessoal? TCP/IP, Bluetooth, DHCP, HTTP e muito mais. Tem uma infinidade de protocolos. Quando a gente estiver lá na parte MikroTik, nós vamos conseguir ver uma centena e mais dezenas aí de protocolos, tá? Esses são os mais conhecidos, né, no mercado, mas existem uma infinidade aí de protocolos de rede. A gente vai dar uma olhadinha aqui no TCP/IP, que é o principal protocolo que a gente vai trabalhar. O TCP/IP é o conjunto de protocolos de rede padrão mundial, ok? Ele é utilizado em redes locais e em redes públicas. Ele é composto por duas partes. O protocolo TCP, que é um protocolo de controle e transmissão de dados, então ele vai controlar ali as informações e vai transmitir. E o protocolo IP, que é um protocolo de internet, é o Internet Protocol. O TCP é responsável por garantir que os dados sejam transmitidos de forma confiável e ordenada entre os dispositivos de rede. Ele divide os dados em pacotes, os envia e confirma a sua entrega, retransmitindo-os se necessário, reordenando na chegada para garantir que chegue ao destino na ordem certa. Então, pessoal, por exemplo, se eu tenho uma informação para passar, eu quero passar para vocês assim, sei lá, o dia está bonito. Ele vai quebrar essa informação em várias partes. Por exemplo, o dia está bonito. E vai jogar isso para a mídia, né? Para as camadas de transmissão, de enlace, etc., que a gente vai ver no modelo OSI. Quando ele vai jogar isso para a mídia,
Tem um tráfego de rede. Então é como se ele jogasse isso num rio, no oceano, numa avenida, né? E aí, por exemplo, pode ser que a informação chega do outro lado, assim, bonito dia está o, certo? O que que o TCP/IP vai falar? A gente vai colocar assim, quando ele transmite esses dados, vai no cabeçalho que ele precisa chegar ordenado. Então, quando esses dados chegarem lá na outra ponta, o TCP vai conferir se está chegando na ordem certa, por exemplo, o dia está bonito, e se estiver chegando na ordem certa, ele dá sequência no envio dos dados. Se no ponto onde ele chegou errado, por exemplo, dia bonito está o, ele vai reordenar essas informações ou até mesmo retransmitir, para que garanta que essas informações cheguem lá na outra ponta como o dia está bonito, e não o bonito dia está, por exemplo, certo? Diferente do protocolo UDP. A gente vai falar dele mais para frente. O UDP, ele não tem essa garantia, ele simplesmente envia os dados e pode ser que os dados cheguem truncados do outro lado. Então, por exemplo, na sua TV digital, né, na sua TV, na sua antena digital, quantas vezes você já viu dar aqueles quadradinhos na tela, aí para o áudio um pouquinho, a tela trava, na comunicação VoIP, né, falando pelo WhatsApp ali, na ligação pelo WhatsApp, que dá aqueles delays, que trava um pouquinho, que a voz trava, ou seja, esse tipo de transmissão, ele é o UDP. Ele é uma transmissão que vai ser mais rápida, porém ela não vai ser completamente checada para chegar no final. Então, é um tipo de transmissão que a gente não se importa tanto com as perdas, importa mais com a transmissão. Então, os pacotes, quando você vê na TV digital que fica ali aqueles quadradinhos, tudo colorido ali, eles estão chegando de forma desordenada. Por isso que na apresentação ali para você chega daquela forma. Quando você está conversando ali no WhatsApp, pela ligação pelo WhatsApp que começa a travar, que para, etc., os pacotes que estão sendo enviados ali de voz estão chegando de forma desordenada. Então é por isso que fica daquela forma. Mas é melhor que chegue desordenado e você ainda tenha a informação do que se eu mandasse tudo em TCP, talvez nem chegaria, porque o TCP ele não deixaria a comunicação, os pacotes serem enviados 100% se eles não estivessem na ordem correta. Aí, dependendo do tipo de conexão, você nem conseguiria estabelecer. Beleza? Então, o TCP é um protocolo que vai garantir que os dados sejam transmitidos de forma confiável. E isso a gente precisa para abertura de um site, né? Para outros tipos de tarefas que a gente precisa ter as informações ordenadas, bonitinhas, do jeito correto. Então, e o IP, a outra parte aí do protocolo TCP/IP, é responsável pela identificação e endereçamento dos dispositivos de rede. Cada dispositivo conectado à rede possui um endereço IP exclusivo, que é usado para rotear os pacotes de dados através da rede até o seu destino. Traduzindo, tem uma impressão digital, tem um número próprio, cada dispositivo vai ter seu próprio IP, que o roteador vai usar para poder chegar até ele e transmitir as informações na camada ali do TCP. Juntos, o TCP e o IP formam uma base sólida para a comunicação de dados na internet e em outras redes de computadores também, né? Garantindo que os dados sejam transmitidos de forma eficiente e confiável em todo o mundo.